Você sabe o que é calor? Conhece as formas de propagação de calor? Permaneça no vídeo, daqui a pouco falaremos deste assunto. Saudações, querido e querida! Seja bem-vindo a este canal Física Toda Hora. Se você gosta do vídeo, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal. Vamos ao assunto de hoje. Calor e sua propagação. Você sabe o que é calor? Para falar um pouco disso, vamos na seguinte sequência. Precisamos conhecer o que é energia interna. Você sabe o que é isso? Também conhecido como energia térmica. Esta forma de energia é uma energia que um corpo possui. Ela é a soma das energias de agitação das partículas que formam o corpo. Por isso dizemos que é uma propriedade de estado deste corpo. Caracteriza um estado de agitação das partículas de um corpo ou de um sistema. Então, esta energia interna, ela depende da temperatura que o corpo se encontra e também do número de partículas existentes no corpo. Afinal de contas, esta energia é a soma da agitação é a soma das energias de agitação das partículas de um corpo. Mas tome cuidado, porque pode acontecer que um iceberg que está numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius tenha mais energia interna do que um pedaço de ferro de 1 quilograma. Isso é muito relativo, pois a energia interna é a soma das energias de agitação das partículas e depende não só da temperatura, mas da quantidade de partículas. Muito bem, vamos considerar um seguinte experimento. Vamos retirar de um freezer um objeto que vou chamar de 1 e de um forno que estava ligado há mais de 1 hora em 200 graus Celsius, um outro objeto que vou chamar de 2. Portanto, dentro dessa caixa térmica, uma caixa que isola o interior do meio ambiente externo. Então, temos o objeto 1 e o objeto 2. Objeto 2 numa temperatura alta, um objeto quente, e o objeto 1, um objeto gelado. Temos dentro da caixa uma região com esse objeto 2, temperatura alta, e o objeto 2, região 1, com temperatura baixa. Bom, devido a essa diferença de temperatura, ocorre uma transformação térmica entre esses objetos. Com o passar do tempo, o objeto 2 vai diminuindo a sua temperatura e o objeto 1 vai aumentando a sua temperatura. Vimos no vídeo anterior sobre transferência, de energia. Vimos que o objeto 1 e 2 pode atingir o equilíbrio térmico. Durante a diferença de temperatura, haverá um fluxo de energia, e esse fluxo de energia é que muitos chamam de calor. Mas afinal, o que é calor? Calor é um processo de transferência de energia. E essa transferência entre o objeto 2 e o objeto 1 ocorre de maneira espontânea, natural, sempre que tem diferença de temperatura. E o fluxo de energia vai do sentido de temperatura maior para aquele que tem temperatura menor. Em termos de Enem e vestibulares, tomem muito cuidado, porque calor é uma forma de energia em trânsito, ou seja, é energia passando de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura. Portanto, esta quantidade de energia envolvida no processo de transferência, que chamamos de calor, vamos representar pela letra Q.
E esta grandeza tem como unidade de medida, no sistema internacional, a unidade é conhecida por Joule, em homenagem a um cientista, e usamos a letra maiúscula para simbolizar esta unidade no sistema internacional. No entanto, a unidade mais usada nesta parte da física é conhecida com o nome de caloria, cuja abreviatura é cal, com letra minúscula, certo? Muito bem. Feito isso, qual é a relação entre essas unidades, joule e caloria? É que uma caloria, o valor de uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, caso você tenha que fazer conversão entre essas duas unidades. Quero destacar uma coisa, que a unidade caloria é muito presente nas embalagens de alimentos. No entanto, lá nas embalagens de alimentos, usa-se muito um múltiplo da unidade caloria, usa-se a quilocaloria. E uma quilocaloria nas embalagens de alimentos equivale a um nome que alguns autores utilizam para a caloria alimentar, que é uma caloria com letra maiúscula. Cuidado que essa caloria com letra maiúscula simboliza uma quilocaloria, tá certo? Muito bem. Uma vez que você já conhece o que é calor, e vamos agora à parte de processos de propagação de calor. Temos três formas: a condução, a convecção e a radiação. Vamos falar um pouco de cada uma delas. Para começarmos, vamos falar de condução. A condução é um processo de transferência de energia de molécula por molécula. Portanto, ela precisa de matéria e ocorre principalmente nos materiais sólidos. Observe esta figura: uma vela acesa, a mão segurando uma colher metálica. Esta colher, então, é feita por vários átomos, moléculas. A ponta da colher, em contato com a chama da vela, atinge uma temperatura alta, que eu vou chamar aqui de temperatura maior. E, devido a essa diferença de temperatura até a mão da pessoa, que vou chamar aqui de temperatura menor, ocorre um fluxo de energia através da colher. Este fluxo ocorre de molécula a molécula. As primeiras moléculas próximo à chama atingem uma agitação e, ficando agitadas, empurram, vão agitando as moléculas vizinhas e assim propagando energia através do objeto colher. Este fluxo de calor, esse fluxo de energia através da colher, a gente pode representar ou calcular através da relação quantidade de calor que passa pela colher em um certo intervalo de tempo até atingir a mão da pessoa que está segurando a colher. Agora, qual é a unidade de medida para esse fluxo de calor? A unidade no sistema internacional é o joule por segundo, que também pode ser chamado de watt, certo? Mas a unidade mais usada é caloria por segundo, tá certo? Essas unidades são as mais comuns. Outra forma de calcular o fluxo de calor foi estabelecido por um matemático e físico francês chamado Jean-Baptiste Fourier. Esta expressão, ele demonstrou do que depende o fluxo de calor. Vamos lá. O fluxo de calor através desta colher depende
de um coeficiente de condução do material de que é feito a colher. Então, se ela é feita de aço, se ela é feita de ferro, se é madeira, é caracterizado cada substância com esse coeficiente de condutibilidade térmica, representado pela letra K. Outra grandeza que influencia na quantidade de calor que passa por segundo no fluxo de energia através da colher é esta área por onde o calor passa. Veja que o calor tem que passar pela área do cabo da colher. Esta área influencia diretamente. Quanto maior for a área por onde o calor está passando, maior é o fluxo. Outra relação diretamente dependente é a diferença de temperatura, que é a temperatura maior menos a temperatura menor. Muito importante, alguns autores representam essa diferença de temperatura por ΔT, mas cuidado, é a temperatura maior menos a temperatura menor. Outra grandeza importante é que para a energia, para o calor fluir pela colher, ele tem que percorrer um certo caminho, uma certa distância, que nesse caso é o comprimento da colher. Quanto maior for esse caminho, menor é o fluxo, certo? Então, esta expressão é conhecida como lei de Fourier para a transferência de calor. Nós temos, então, duas maneiras para calcular o fluxo de calor através de um material. Quando você conhece a quantidade de energia que passa por intervalo de tempo e quando você conhece as grandezas que caracterizam o material por onde o calor está fluindo, certo? Todas as duas expressões têm como unidade joule por segundo ou caloria por segundo. Quero destacar ainda sobre fluxo de calor quando você tiver que analisar esse fluxo através de uma parede. Observe que você tem um lado esquerdo aqui da parede que vou representar como tendo a temperatura T1 ou a temperatura maior, tá certo? Vou chamar de T1 e o outro lado da parede de T2, que neste exemplo T1 é maior do que T2, tá certo? Isso representa então que o fluxo de calor sempre é da temperatura maior para aquele lado que tem temperatura menor. Se a gente aplicar neste fluxo a lei de Fourier, o que você tem que ficar atento é que depende do coeficiente de condutibilidade do material de que é feito esta parede, depende da área da parede por onde o calor está passando, que nesse caso é essa área toda que estou marcando agora, ó, toda a área transversal perpendicular ao fluxo de energia, vezes a diferença de temperatura, a temperatura maior menos a temperatura menor. Tudo isso dividido pelo tamanho do caminho por onde o calor está fluindo, que nesse caso é a espessura da parede e não comprimento da parede. Podemos dizer que é o comprimento do caminho que o calor percorre. Então tome cuidado, que L representa o comprimento do percurso, do caminho que o calor atravessa. Certo? Muito bem. Outro processo de transferência de calor é por convecção. A convecção também depende de matéria, de meio para haver a propagação. Neste caso,
é evidente que o fluxo de calor ocorre através de um meio fluido, ou seja, gases ou líquidos. E neste exemplo da vela e de uma mão na parte superior da vela, você tem um fluxo de energia da chama da vela até a mão da pessoa, também através do movimento de moléculas do ar. O ar que está aqui próximo da chama da vela recebe energia, aumenta a sua agitação, fica menos denso e essas moléculas têm um movimento ascendente. Essas moléculas vão subindo. Então você tem a formação das correntes de convecção, que a gente chama. Do mais afastado, nós teremos o sentido contrário. O ar vai descer por aqui, um ar frio, que vai ser aquecido pela chama da vela e, ao ser aquecido, sobe, porque fica menos denso, o ar quente é menos denso, ele sobe e vai queimar a mão da pessoa. Cuidado se fizer esse experimento em casa. Muito cuidado, pois poderá queimar sua mão de forma rápida. Portanto, convecção trata-se de um fluxo de energia e fluxo de matéria. Tem movimento de matéria de um local para outro do ambiente. Isso ocorre na direção vertical. Um outro exemplo de convecção é quando nós falamos de ar-condicionado e aquecedor em um ambiente. Vamos representar aqui esta região dentro desse retângulo como sendo um quarto ou uma sala onde você vai instalar um aparelho de ar-condicionado. Qual é o lugar mais adequado para você colocar este aparelho, o ar-condicionado? Você deve instalar esse aparelho na parte superior da parede, mais alto. Aqui você deve instalar o ar-condicionado. Por quê? Este aparelho vai fazer com que uma camada de ar nesta direção, esta camada de ar na mesma direção, no mesmo nível que o ar-condicionado, é resfriada. Quando essa camada de ar é resfriada, ela fica mais densa. Mais denso, o que ocorre com essa camada de ar? Ela desce. Esse ar vai descer aqui. Desce ar frio e vai haver um movimento de ar quente para cima. Então você tem aqui nos cantos ar que estava na parte de baixo do cômodo, onde estão as pessoas, e você tem a formação de correntes de convecção. O ar quente embaixo, menos denso, sobe, e o ar frio, mais denso, desce. Por isso, o aparelho de ar-condicionado instalado na parte superior do cômodo economiza energia. Você refrigera todo o ambiente em menos tempo e ele inteiro fica fresco. Se você instalar o ar-condicionado aqui embaixo, ele resfria essa camada embaixo e como vai haver convecção? Como é que ele vai resfriar o ar lá em cima? Vai ser por condução, e por condução o processo é lento, demorado, porque os gases têm pouca condução. O coeficiente de condutibilidade dos gases é muito baixo. Então, fica uma refrigeração ineficiente. Em contrapartida, se você tiver que instalar um aquecedor, qual o lugar adequado de instalar o aquecedor? É na parte baixa do cômodo, porque assim, se você instala o aquecedor aqui embaixo, ó, este aquecedor vai aquecer uma camada de ar aqui, o ar quente fica
menos denso e ele sobe. Então você vai aquecer todo o quarto, toda a sala, quando o aquecedor fica na parte de baixo. Muito bem. Pensando ainda em um outro exemplo, como que ocorre o aquecimento de água em uma panela quando você coloca esta panela na chama de um fogão? Você tem aqui, ó, água no interior da panela, né? E você tem a chama do fogão aqui embaixo. O fogo, você tem o fogo aqui. O fogo aquece primeiro a água que está em contato com o fundo da panela. Esta água aqui embaixo, ficando aquecida, ela fica menos densa. E o que vai acontecer com essas moléculas de água mais agitadas? Elas têm um movimento ascendente. Você vai formar aqui, ó, uma corrente de moléculas, corrente de convecção, moléculas mais agitadas, com temperatura mais alta, e a água que está na parte de cima vai descer, formando a corrente de convecção. Muito bem. Conhecido este segundo processo de propagação de calor, vamos ao terceiro e último, que é a forma conhecida por radiação ou irradiação. Adianto para você que todo o corpo, em qualquer temperatura, irradia, emite radiação térmica. Isto é, ondas de calor, ondas eletromagnéticas, também conhecidas como ondas de infravermelho. Então, as ondas eletromagnéticas que representam calor são também conhecidas como ondas de infravermelho. Essas ondas têm uma certa frequência, e esta frequência é tão mais alta quanto mais agitada estiver as partículas de um corpo. Quanto maior a agitação das partículas, maior vai ser a frequência da onda eletromagnética gerada por essas ondas, por essas partículas que estão agitadas. E esta forma de propagação ocorre em meios materiais e também no vácuo, na ausência de matéria. Aqui representamos a mão recebendo energia térmica na forma de radiação, colocando a mão ao lado da chama, na horizontal. Nessa região você não tem correntes de convecção. Você consegue levar a mão bem próximo da chama, porque você recebe calor somente pelo processo de radiação. Se colocar a mão aqui em cima, como vimos no processo anterior, você recebe o fluxo de ar quente, de moléculas de ar quente. Isso vai queimar a sua mão, certo? Muito bem. Esta forma de radiação, então, o fluxo de energia, o fluxo de calor através de um meio ou através do vácuo, é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura do corpo. Por isso que quanto maior a temperatura de um corpo, mais ondas de infravermelho ele emite. Quem já não viu isso em filmes? Visão no escuro? Equipamento para enxergar no escuro? Você enxerga a emissão de calor dos corpos, tá certo? Que é a emissão de ondas eletromagnéticas. Muito bem. Nosso planeta recebe calor do Sol por qual desses três processos? Como entre o Sol e a Terra é vácuo, ausência de matéria, nós recebemos a energia térmica, calor, através das ondas eletromagnéticas, ou seja, radiação. A radiação é a principal e única forma de transferência de calor, propagação de calor do Sol até o nosso planeta. Uma outra aplicação de radiação pode ser destacado em estufas, casas de vegetação. Elas são feitas de
com paredes e teto de plástico ou de vidro. E por que utilizam o plástico ou o vidro? É que ambos são transparentes à luz solar. A luz solar entra, a energia solar entra e aquece as plantas, a terra, o solo que tem dentro da casa de vegetação, dentro da estufa. À medida que a temperatura das plantas e da terra aqui dentro aumenta, acontece a emissão de ondas infravermelho dentro da estufa. Isso faz com que a temperatura dentro da estufa vá aumentando ou possa ser mantida num nível de temperatura, num grau de temperatura que é exigido para a cultura que está dentro da casa de vegetação. O controle pode ser feito abrindo janelas no teto ou nas laterais quando a temperatura interna aumenta muito. Quando a parte interna está muito fria, você fecha todo o ambiente. Ao receber energia do sol, aquece aqui dentro, ocorre a emissão de infravermelho, e essas ondas de infravermelho que tentam sair da estufa não saem, porque o vidro e o plástico bloqueiam. Eles não são transparentes para as ondas de infravermelho. Por isso, o ambiente tende a aumentar a temperatura. Você já deve ter ouvido falar em efeito estufa, não é isso? A nossa atmosfera, de certa forma, faz isso. As ondas de infravermelho que são emitidas pelo solo, pelos animais, pelos corpos que aqui estão, são bloqueadas por camadas superiores da atmosfera. São refletidas. Essas ondas de infravermelho são refletidas e, por isso, tende a aumentar a temperatura dentro da atmosfera, que também chamamos de efeito estufa, em homenagem, em comparação com a casa de vegetação ou estufas que a gente utiliza para cultivo de algumas plantas. Muito bem. Resumindo, as 3 formas de propagação de calor são condução, que é molécula por molécula, através dos materiais sólidos, principalmente, convecção, que forma as correntes de convecção, movimento de fluidos na vertical, e radiação, que são as ondas eletromagnéticas. Condução e convecção exige a presença de matéria, enquanto que radiação ocorre no vácuo e também através da matéria. Muito bem, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus colegas. Se tem dúvida, deixe aí, escreva, passe um e-mail e em breve eu lhe respondo. No mais, aquele abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.